Olá, meus inscritos queridos, tudo bem com vocês? Não só os meus inscritos, meus amados, mas também aqueles que irão se inscreverem futuramente. Quero dar uma dica para vocês de como eu pinto folhas de abacate. Estou aqui com um paninho de prato, medindo 50 por 70, algodão, 100% algodão. E tenho aqui 3 cores de tintas, verde pistache, verde oliva e amarelo bebê, para fazer a luz. Vou fazer a base com o verde pistache, vou pintar essa folhinha que eu deixei aqui para pintar junto com vocês. Vou preencher de um lado essa folha, preencho aqui desse lado. E do outro lado, vou aplicando assim. Deixando nesse espaço aqui um pouquinho de tinta só, ó. E deixo aqui esse espaço. Assim. Tem várias maneiras de pintar a folha, mas essa é a forma como eu acho mais fácil, certo? Preenchi com o verde pistache, venho com um pouquinho de verde oliva só de um lado, não lavo o pincel nem nada. Aplico aqui, ó, esse lado aqui tá, ó, sem tinta e a tinta só de um lado, tá vendo? Aí eu coloco o pincel assim pra cima, com a tinta pra cima, e vou aplicando deste lado aqui, coloco um pouquinho e espalho pra cá, ó. Do meio pra fora, ó. Vou fazendo isso, ó. Dando algumas pinceladas com a tinta pra baixo, ó. Do outro lado a mesma coisa, eu pego um pouco de tinta, só de um lado do pincel, e com a tinta pra cima, vou aplicando deste lado, fazendo essa vírgulazinha aqui, ó. Vou fazendo aqui, ó. Aproximar um pouquinho mais pra vocês verem, ó. Fazendo umas vírgulazinhas assim, ó. Jogando a tinta pra dentro, aí aqui eu dou uma espalhada nessa tinta. Fazer outra vez aqui pra vocês verem, ó. Aí vou puxando pra dentro, ó. Porque o tecido, esse tecido aqui, ele tem um pouquinho de goma. Aí a tinta fica um pouco estranha na hora que a gente aplica no tecido, mas dá pra ver. Aí eu venho aqui, ó, agora eu limpo o pincel, tiro o excesso da tinta e venho com um pouquinho de amarelo bebê, ó. E vou fazendo o quê? Coloco aqui nessa parte aqui, que é a parte que ficou sem tinta, o branco, aí vou subindo aqui, ó. A parte escura do verde oliva eu puxei pra baixo. E agora essa que é a luz, eu vou puxando pra cima, ó. Aplico aqui e puxo pra cima. Aqui a mesma coisa, essa parte que ficou mais clara, que eu não coloquei o verde oliva desse lado, só tem o verde pistache. Aí eu venho, coloco um pouquinho da tinta aqui, ó, aplicando e puxo pra dentro assim, fazendo umas vírgulazinhas assim, ó. Ó. Depois, quando secar, aí você vem com um pouquinho de branco. Ou então, não. Tem pessoas que nem colocam, né? Que pra mim já é o suficiente aqui. Mas se você quiser um pouquinho mais claro, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tipo, é como se aqui tivesse dobradinho a folha dobradinha na ponta, tá vendo? Ó. Aqui, vou fazer um pouquinho mais claro também, ó. Não apliquei aqui, ó, mas eu vou colocar aqui. Quando seca, a gente faz os retoques.
Ó, faz uma segunda demão, ó. Esse aqui já tá um pouquinho seco, aí dá pra visibilizar mais, né, ó. Tá vendo? Aí aqui eu venho fazendo uma vírgulazinha e puxando pra dentro o amarelo bebê. Essas são as dicasinhas de como eu pinto folhas de abacate. Aqui eu ainda não coloquei, vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Fácil, fácil, pessoal, de pintar folha. Eu acho que não tem nada mais fácil de pintar do que folha, né? Você aprende aqui no básico dos básicos, né? Aqui eu vou fazer essa dobrinha aqui, como se essa folha também tivesse dobrada aqui, ó. Fica bonitinho? Fica top, né? Aí fica a dica para vocês de como pintar folhas, tá bom? Essa folha pode ser usada também para pintar, para fazer folhas de rosas, de flores. O que vocês acharam? Comenta se vocês querem outro tipo de folha, outra cor, folha seca, que a gente também vai fazendo uns videozinhos curtos e deixando aí para vocês verem, tá bom? Se inscreve se você não for inscrito ainda no canal, compartilha, curte, para que a gente possa colocar mais vídeo aqui para vocês com dicas tops como essa. Um beijo no coração e Deus abençoe a todos.